Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí, turma, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Na matéria de Geografia, e a gente vai estar aí fazendo uma síntese, tá bom? Do conteúdo que já foi dado, tá bom? E falando aqui sobre a distribuição da população brasileira. Meus queridos, a gente vai fazer a síntese geral aí desse conteúdo, que, só para você relembrar aí, começa lá na página 314, tá bom? E a gente vai estar falando aí, só lembrando que o conteúdo, o início do conteúdo no capítulo 6, tá legal? Distribuição da população brasileira. E a gente vai estar só finalizando tudo aí, o conteúdo do mês de junho, tá bom? Para a gente dar continuidade aí, na próxima videoaula, aos grupos de identidade da população brasileira, só que é a continuação do conteúdo do mês de junho. Dessa primeira parte, tá bom? A gente vai estar falando aqui a distribuição da população brasileira. Só lembrando que nesse capítulo nós estudamos sobre a ocupação do território brasileiro ao longo de 5 séculos, tá legal? E a gente vai recapitular cada um desses séculos, as coisas mais importantes que ocorreram no Brasil nessa época, tá bom? Mas antes de começarmos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, ó, no módulo 2, tá bom? Capítulo 6, e a atividade está na página 320, tá bom? Então, só lembrando, a atividade aí na página 320, a gente não mandou na aula de hoje de manhã, mas está aí, tá? Vocês vão fazendo essa tarefinha aqui, quem não fez ainda, tá legal? E a gente vai dar continuidade aí ao conteúdo. Veja bem, a distribuição da população brasileira. Nós estudamos, tá bom? O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 5 séculos. Por exemplo, no século XVII, tá legal? A ocupação do litoral no Brasil ocorreu em virtude da exploração do pau-brasil e também do cultivo da cana-de-açúcar. Eu falei para vocês que o que incentivou os portugueses a colonizar o Brasil, tá? E começar o processo de colonização, né? Embora que de forma bem tímida ali pelo litoral, tá legal? Justamente foi, primeiramente, a exploração do pau-brasil. Eu falei para vocês que o pau-brasil era uma madeira nobre, tá bom? Que dela se extraiu uma tinta vermelha e que era muito valorizado no mercado exterior, tá bom? Tinha um alto valor essa madeira por conta dos móveis que eram produzidos com ela, era uma madeira nobre, tá bom? Que dava um acabamento inigualável. E outra, uma madeira resistente, tá bom? Mas principalmente o que dava mais interesse ao mercado externo era justamente essa tinta que se extraía da madeira, tá bom? Veja bem, além do pau-brasil, por exemplo, no início, a exploração do pau-brasil, quem extraía da floresta eram os índios, recebendo, tá, alguns produtos que os portugueses traziam, como, por exemplo, as próprias ferramentas que eles usavam para cortar madeira, também algumas foices, facões, isqueiros, às vezes espelhos, quer dizer, algumas coisas que para o português até talvez nem tivesse tanto valor, mas para o índio era muito valioso, perdão, porque eles não tinham costume com isso, eles nunca tinham visto, tá bom? Então assim, era uma novidade, tudo era novidade. E aí, em virtude disso, a exploração do pau-brasil incentivou a colonização do território brasileiro ali na parte do litoral, ou seja, bem à beira-mar, tá bom? Mas, além disso, o pau-brasil começou a se tornar escasso, forçando cada vez mais os índios a ir em busca de madeira bem mais distante, o que foi tornando-se inviável, tá bom? E outra coisa, o pau-brasil se tornou escasso, quase foi extinto aqui no Brasil. Somente algumas árvores nativas existiam em um lugar em Minas Gerais, tá? E depois de muito tempo se percebeu que era possível se reflorestar as matas onde o pau-brasil havia sido praticamente extinto. E aí o governo, logicamente, incentivou alguns projetos e também algumas pessoas começaram a plantar a semente novamente. E hoje existe, graças a Deus, muitos exemplares de pau-brasil, tá? Nas matas, na Mata Atlântica, replantado, tá bom? Existem muitas áreas replantadas, às vezes até, por exemplo, em algumas avenidas. Em Brasília, por exemplo, tem avenidas arborizadas com pau-brasil, tá? É uma forma de preservar essa madeira tão nobre e que faz parte da história do nosso país. Mas, quando ela se tornou quase extinta, tá? Ainda no século XVII, foi que começou a se plantar cana-de-açúcar, tá? E aí percebeu-se que o litoral era favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, o clima ajudava. Então a plantação se adaptou muito bem
E começou a surgir os primeiros engenhos aqui no Brasil, nesse século XVII, tá? E o que incentivou já de início a pecuária também. Começaram a ser trazidas as primeiras cabeças de gado, por quê? Só para você saber, no engenho existe uma peça, uma ferramenta chamada de engenhoca. E ela é quem faz, digamos assim, moe a cana. Ela espreme a cana, tá? Fazendo o caldo da cana para que desse caldo, ao ser cozido, ele dê origem a alguns produtos, tá? No caso a rapadura, que a gente conhece muito, e também daí se produza o açúcar, tá legal? Veja bem, queridos, então a cana-de-açúcar incentivou a produção de engenhos, enriquecendo alguns lugares até, tá? Muitos donos de terra cresceram, se tornaram bem mais poderosos por conta da produção de açúcar, que era muito valorizada, era um produto nobre, tá bom? Também foi praticamente uma moeda de troca aqui no Brasil, porque era muito valioso o açúcar. Mas aí o açúcar começou a ser produzido também em outros lugares, principalmente na Europa, e um açúcar de uma qualidade especial. E aí o açúcar brasileiro começou a cair o preço, tá bom? Começou a perder valor lá no mercado exterior. Por quê? Porque lá era produzido também bem mais barato e o produto de uma qualidade excelente. Então o açúcar brasileiro começou a perder mercado, tá bom? E começou a se desvalorizar. Aí, por causa dos engenhos de açúcar, começou a se desenvolver a pecuária. Aí já a pecuária se tornou-se, digamos assim, uma atividade bem desenvolvida aqui já no século XVIII, tá bom? Na mineração, né, a pecuária e a mineração incentivou a exploração de novas áreas no interior do país a partir do século XVIII, que foi quando, por exemplo, a cana-de-açúcar, o açúcar se desvalorizou e aí a criação de gado tomou de conta. Era praticada aqui, como eu disse para vocês, na aula, tá? A pecuária extensiva. O que é uma pecuária extensiva? É quando o gado é criado solto, aqui tinha muitas florestas, como ainda hoje tem, né? O gado era criado solto aí, bebendo água nos leitos dos rios, tá bom? E até mesmo nas nascentes, e comendo um pasto natural. Não precisava de cocheira, ração na cocheira, nem cuidados veterinários, porque o gado era criado praticamente aí solto no meio do mato. E uma vez que o dono da propriedade queria marcar o seu gado, ele juntava alguns peões e adentrava o território e ia trazendo o gado até chegar na propriedade. Ali eles marcavam o gado, depois liberavam o gado de novo para ir para o mato. E assim o lucro era total, tá? Então isso permitiu que a pecuária no Brasil se desenvolvesse de uma forma tal que tornou-se também uma fonte de riqueza aqui para o nosso território. Mas também o gado ajudou a criar caminhos, tá? Os chamados caminhos do gado, tá? No meio da mata. Eles iam abrindo o caminho e por aquelas veredas, muitas delas se tornaram estradas, tá bom? Que mais tarde se tornaram estrada para o trânsito de automóveis também. É claro que isso já bem depois, né? No século XIX, o cultivo do café e do algodão também passou a influenciar a ocupação do interior do Brasil, tá bom? Depois que a pecuária se tornou uma atividade que praticamente tomou de conta do Brasil, tá bom? No interior do Brasil, os agricultores e também os pecuaristas adentraram o território e começaram a surgir os primeiros focos de povoamento no meio da mata, tá bom? E no interior do Brasil. E aí, por exemplo, até chegar aqui a nossa região, em Oeiras, por exemplo, tinha uma fazenda de gado, tá? Desde o começo do século, e automaticamente em torno dessas fazendas as primeiras cidades começaram a se formar. Geralmente tinha fazenda, os moradores construíam uma capela, que vocês sabem é uma igreja, tá bom? Uma igreja católica, e no entorno dessas construções surgiam as cidades. Por quê? Porque os trabalhadores começavam a constituir família, construíam casinhas no entorno da propriedade para morar ali, tá bom? Muitas vezes até financiado pelo próprio produtor da terra, o próprio dono. E aí, automaticamente, essas famílias iam crescendo e iam surgindo os focos de povoamento, e mais tarde vilas e mais tarde cidades, tá bom? Veja bem, mas aí o que depois passou a mover o Brasil, economicamente falando, foi a produção do café, já aqui no século XIX, tá bom? A produção do café foi uma coisa tão avassaladora na economia do Brasil, que até hoje o café é extremamente valorizado. Mesmo porque muitos países que são grandes consumidores compram do Brasil, porque o café brasileiro ele tem uma qualidade excepcional. E, veja bem, foi descoberto que na região de São Paulo, logicamente, o clima era perfeito para a produção de café. O que aconteceu? O café em São Paulo foi produzido de uma forma tão avassaladora que enriqueceu São Paulo. Só para você ter uma noção, São Paulo foi uma das capitanias que mais se desenvolveu, né?
foi uma dos polos do Brasil, dos focos de povoamento que mais rápido se desenvolveu. A primeira estrada de ferro no Brasil, só para você saber, estrada de ferro é onde o trem passa, tá? Foi construído justamente em Brasília. Era chamada estrada de ferro Reivel, tá? Que era justamente para escoamento da produção do café. E aí o que acontece? Enriqueceu São Paulo, tá bom? E aí o século XIX, tá bom? Foi marcado pela produção do café e também do algodão, que foi um incentivo aí na colonização do Brasil. Veja bem, na metade do século XX, o governo brasileiro, tá, passou a promover projetos de povoamento do interior do território. Incentivou aí a mineração, foi descoberto ouro em vários lugares no Brasil, inclusive em Minas Gerais. E incentivou a mineração, construindo logo depois a cidade de Brasília, logicamente uma capital, construída para ser a capital do Brasil, tá? Uma cidade totalmente planejada, que foi Brasília. E expandiu a rede rodoviária, ou seja, foi construído rodoviários por todo o Brasil, e principalmente naquela região central do Brasil, e unia todas as regiões do Brasil, tá bom? E isso favoreceu o escoamento de mercadoria, automaticamente colocou o Brasil no mercado exterior. Veja bem, no Brasil vive, já hoje, século XXI, no Brasil vive uma numerosa população que está distribuída de forma desigual pelo território. Por quê? Porque enquanto no Amazonas existe pouca gente morando, tá bom? São poucas cidades e poucas pessoas, existe a região sul e sudeste, que são as regiões mais povoadas, também a região central do Brasil, mas também sul e nordeste, perdão. Sul e nordeste são muito povoadas, grande quantidade de pessoas vivendo. Também o sul e sudeste, perdão, estou confundindo aqui. Sudeste e nordeste e sul. As três regiões mais povoadas, tá bom? E que, com certeza, elas três, há um grande número de pessoas. Em compensação, tem a região central do Brasil e o norte, que é pouco povoada se comparado às demais regiões, tá bom? Outra coisa, no Brasil a migração interna é frequente e ocorre até os dias de hoje. Ou seja, pessoas ainda vêm de outros lugares morar aqui no Brasil, tá bom? Mas principalmente migrações dentro do próprio país. Tipo, pessoas saem de uma região e vão para outra em busca de melhores condições de vida. E é mais comum saírem do Nordeste, aqui onde nós vivemos, tá? E irem para a região Sudeste, onde está São Paulo, para procurar trabalho, tá bom? Então, assim, só para recapitular, porque a gente cometeu aqui um deslizezinho, a gente falou aqui das regiões mais povoadas, Sul, Sudeste e Nordeste, as três mais povoadas, e Norte e a região central do Brasil, Centro-Oeste, justamente as que são menos povoadas, tá bom? Queridos, eu espero que não tenha ficado dúvidas aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E o que mais incentiva a vinda de pessoas para o Brasil hoje, tá? Ainda é a cultura do Brasil, que é um incentivo lá fora, é um atrativo lá fora para as pessoas virem para cá, e também muitas vêm em busca de trabalho. Por quê? Porque a competição por trabalho em outros países também ainda é acirrada, tá? Então algumas pessoas vêm arriscar a vida aqui, vindo de outros países, e chegando aqui, tá? Muitas permanecem, vivem aqui no Brasil, é um país bem atrativo, muita paisagem natural, muitas praias, enfim, na questão turística o Brasil é premiado porque tem muitos pontos lindos, mas infelizmente nós ainda temos alguns problemas sociais, principalmente a violência e automaticamente a desigualdade social que marca o nosso país. Então, assim, um abraço para vocês, querida, era isso que a gente queria passar. Eu espero que não tenha ficado dúvida aí sobre esse conteúdo. A gente sintetizou da melhor forma possível para que vocês compreendessem cada parte. Um abraço e até a próxima videoaula.